Olá, que bom que você está aqui com a gente para mais uma edição do Pode Saber Mais Unicorp. Hoje nós recebemos a juíza Adiane Oliveira, que é magistrada do Tribunal de Justiça da Bahia desde 2013, mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela UFBA, especialista em Ciências Penais pela Faculdade Anhanguera e atua hoje no juizado de Itapetinga, no sistema de juizados especiais de Itapetinga, e auxilia hoje na terceira vara cível de Vitória da Conquista. A doutora Adiane, em dezembro do ano passado, em dezembro de 2024, teve um artigo publicado na revista eletrônica, na E-Revista do Conselho Nacional de Justiça, cujo título, vou colocar aqui, doutora, pegue direitinho para ver, a atuação da Corregedoria das Comarcas do Interior, uma colaboração ativa para aprimoramento da prestação jurisdicional do Poder Judiciário da Bahia. Queria que a senhora falasse um pouco para a gente o que é que despertou fazer esse artigo, que está muito bom, e por conta disso foi publicado pelo Conselho Nacional de Justiça. O que é que levou a senhora a ter a ideia de fazer esse artigo? Muito obrigado pela presença. Obrigada também pelo convite, Flávia, Unicorp. Bom, antes de tudo, o que me motivou a escrever o artigo foi o desejo de evidenciar, não só para o CNJ, mas evidenciar para todo o judiciário, né, para a comunidade brasileira, as boas práticas adotadas pelo nosso tribunal, especialmente pela nossa corregedoria, né, especificamente o recorte do artigo foi a atuação da corregedoria nos anos de 2022, 2023, que à época estava sob a gestão do desembargador Jataí, hoje diretor da Unicorp, e evidenciar o papel da corregedoria não apenas enquanto órgão correcional, sim, que foi e atuou, né, adotando as medidas disciplinares necessárias, mas principalmente ajudando a efetivar um princípio constitucional, que é o princípio da efetividade, essa simbiose, né, do princípio da efetividade, o princípio da eficiência, para garantir que a justiça realmente chegue a todo mundo, para garantir esse encontro entre o tribunal e entre a comunidade. Eu vi que a senhora tem, só lembrando, o Poder Judiciário conta com duas corregedorias, a Corregedoria Geral de Justiça e a Corregedoria das Comarcas do Interior, que evidentemente estava à frente da sua comarca, que é Exato. Itapetinga, né? Mas a senhora a gente estava conversando aqui, a senhora já tem toda uma sua vara saneada, muito bem conduzida, mas a senhora tem um histórico desde 2013 e a senhora identificou algumas ações da Corregedoria naquela época como sendo importantes para outras unidades, não é isso? Exatamente. É importante você ter registrado, né? Existe a Corregedoria Geral, a Corregedoria das Comarcas do Interior, e a minha pesquisa se debruçou sobre a Corregedoria das Comarcas do Interior, justamente por ser a corregedoria que sempre correcionou as unidades nas quais eu atuei. Hoje eu estou na intermediária, há 5 anos aproximadamente, e antes disso estava na inicial. Então, o meu contato direto sempre foi com a Corregedoria das Comarcas do Interior e, eventualmente, a Corregedoria Geral enquanto eu estava auxiliando, substituindo alguma unidade. Pois bem, e foi justamente durante esse tempo em que eu atuei em comarcas no Oeste, atuei em Santa Rita, né, São Desidério, até chegar na região Sudoeste, comarcas como Encruzilhada, Itambé, Belo Campo, comarcas que sempre tiveram grandes dificuldades, problemas estruturais que nós conhecemos do judiciário, e este olhar da corregedoria, durante esse período do recorte que foi feito esse artigo, esse olhar da corregedoria em realmente colocar a mão na massa e dizer o que nós podemos fazer para melhorar a prestação de serviço jurisdicional nessas unidades, essas unidades que estão precisando, né, de uma implementação. Foi isso que me impulsionou, porque eu percebi os resultados, ações como, por exemplo, aquela ação, eu esqueci o nome da ação, mas foi uma ação que coletou processos físicos Sim. que já estavam baixados, que já não tinham mais o que fazer naquele processo, mas que não podem ser destruídos na unidade, né? Então, processos que de repente ocupavam uma sala que poderia estar sendo utilizada ou para fazer audiência, ou para expandir um cartório. Então, durante anos, eu tenho 11 anos no tribunal, durante anos algumas comarcas vinham reiterando, né, pedido Sim. de retirada de processo, até que a corregedoria teve essa iniciativa de fazer de forma
horizontal, né? Eu percebi que isso foi feito na Bahia inteira, essa retirada de processos. Parece algo simples, só pegar um Não, processo, mas era. mas é impactante. É, Primeiro, pelo espaço físico, segundo, pelo alívio dos próprios servidores, dos magistrados daquelas saúde unidades. também, né? Acumulava. Saúde, eu ia chegar lá, saúde, porque eu sou da época do processo físico ainda, né, quando Sim, eu entrei, e é muito normal a gente ter que examinar um processo de máscara, ou quando não fizesse isso, a gente já sair com uma crise, sim, sim. né? Então, assim, essa foi uma das iniciativas que eu pude perceber em comarcas próximas, né, que eu já tinha saído, a comarca de També. Tá. E a senhora está falando do tempo, e eu li o artigo da senhora, a senhora teve o cuidado de fazer um resgate, analisando os relatórios de justiça em número do CNJ e vendo a evolução, né, Perfeito. do que o Conselho fala desde 2013, se não me engano, foi o Exatamente. recorte da senhora, até agora. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso também, que ele embasou um pouco a sua pesquisa, né? Sim, exatamente. É, nós fizemos essa pesquisa trazendo dados que inicialmente não eram tão satisfatórios em termos de classificação, né? O Tribunal de Justiça a nível estadual, à época do artigo, ainda era um tribunal de médio porte, hoje Sim, é um tribunal de grande porte. E com o passar do tempo, ali a gente já vê mais ou menos em 2018, 2019, o tribunal começa a apresentar dados melhores em termos da justiça em números e até chegarmos hoje no último relatório de 2024, que teve como ano base 23. 2023, onde o Tribunal de Justiça, a produção de magistrados ficou em terceiro lugar em todo o país, né? A produção dos magistrados baianos ficou em terceiro lugar. E é bom lembrar, desculpe interrompê-la, que o magistrado baiano possui apenas um assessor. Isso. Eu acho que é sempre muito relevante a gente fazer essa Ótima consideração. observação, Enquanto que ótima. outros tribunais, os magistrados têm dois, três, até Exatamente, quatro, se me parece. exatamente. Em comarcas de entrância inicial, um estagiário, né? É importante pontuar exatamente essa estrutura. Então, atenta a essa estrutura deficiente, né? Implementações, como por exemplo, a gente vai chegar lá, né? Sim, De ações de DPVAT ou de registro, que deram a possibilidade de desafogar algumas unidades, até em número de processos de algumas unidades, com essas ações paralelas, né, que movimentaram processos, que às vezes eram deixados de lado não por desídia, mas pelo grande volume de demandas que legalmente são prioritárias. Né, pela própria disposição ou do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil ou do próprio CNJ. Até que nós chegamos, né, em termos de produtividade, chegamos ao selo prata, que foi sim. recentemente entregue à nossa queridíssima presidente Cíntia, e o terceiro lugar, né, na nossa produtividade, né, com toda a estrutura que temos, as dificuldades que enfrentamos. E a senhora coloca também nos artigos, aí a senhora cita algumas ações já de iniciativa do próprio corregedor à época, o desembargador Jataí Júnior, para ter esse apoio, diria, administrativo para a unidade judicial, para a comarca, para o magistrado, mas que tem resultados na parte judicial, na parte judicante, em que o processo tem uma maior rapidez e você consegue ter uma eficácia da prestação jurisdicional. Né? Isso a senhora Exatamente. citou e a senhora trabalha, eu queria que a senhora destacasse algum desses que chamaram bastante a sua atenção. Exatamente. Uma das primeiras iniciativas que eu pude participar, né, enquanto juíza da comunidade, a audiência pública, eu nunca tinha participado na minha vida de uma audiência pública. E eu achei um movimento fantástico, porque foi o tribunal sair de Salvador, sair daqui da corte e ir até o interior e ter o contato direto com as pessoas daquela cidade. Não só com quem é da Casa Legislativa Sim. ou do Executivo, mas ter o contato com quem mora na cidade, com a comunidade. A, a... Reúne a sociedade civil organizada, por menor que seja, Exatamente. né, não tenha grande número de pessoas, porque a comarca é pequena, mas eles estão ali participando de uma construção conjunta, coletiva, né? Exatamente, essa construção conjunta, a oportunidade de ter um contato direto com um membro da mesa diretora, um membro da corte, e de expor alguma necessidade, ou às vezes até pela própria curiosidade, né, das Sim, sim, pessoas. sim. A É sempre um evento bom no interior, né? Movimento. Sim, com certeza. Então, foi a primeira, né, que eu participei. Pude participar também do projeto Maria da Penha em Foco, Sim, que para mim foi uma oportunidade muito enriquecedora. Primeiro que é um tema que me é muito caro, foi o meu tema de pesquisa de mestrado, né? Essa questão de gênero, violência doméstica. E
Quando a gente fala em comarcas de intrânsito inicial e comarcas de intrânsito intermediária, são comarcas em que a gente não tem vara especializada de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, são varas criminais ou a própria jurisdição plena que vão cuidar desses processos. E é humanamente impossível para um juízo de vara criminal ou da intrânsito inicial conseguir dar total atenção ou de ter os próprios mecanismos necessários para poder tratar desse conflito. Então, às vezes, as medidas protetivas de urgência que poderiam. As pessoas envolvidas ali, aquela mulher, né, que foi vítima de Sim. violência, que está apenas com a medida protetiva, eu falo apenas, não negligenciando, mas apenas porque ainda não é uma ação penal. Elas terem a oportunidade de participar de uma audiência e de relatar ali para o Poder Judiciário como é que está aquela situação, se ela se encontra numa situação de violência, se a situação está mais agravada, se a situação já regrediu. Então, esse projeto Lei Maria da Penha a Maria da Penha em Foco, que iniciou sob a gestão do desembargador Jataí, foi muito importante nesse sentido, porque ele traz uma ação global, não apenas audiências, né, de ações penais ou de medidas protetivas, mas também ações sociais, de trazer órgãos, os Sim. mais diversos órgãos, para aquele espaço. E só a ação em si traz um simbolismo. A própria sociedade começa a se conscientizar daquele Perfeito, problema. perfeito, exatamente. Ela, como você falou, é um simbolismo. Ela representa muita coisa para quem está ali só analisando, só quem está de fora, como eu falei agora há pouco, os Sim. curiosos que estão só de fora olhando. E às vezes para uma mulher que precisa de uma vacina, para um filho, que precisa de resolver um documento, e tudo isso estava concentrado em um lugar. Pai presente também, teve pessoas que estavam lá, o pessoal do NUPEMEC também estava lá, Sim. para resolver o que fosse possível ali naquele contexto. Inicialmente foi na cidade de Taparica, e após isso Sim. já teve em outras, já agora no ano anterior, já não sob a gestão do desembargador, mas foi um O trabalho que projeto foi dado, continua, o assim. projeto continuou, e isso foi muito bom, né? A senhora citou também, fiz algumas anotações aqui, lembro de alguma coisa, porque participei da gestão também, mas o mutirão para cumprimento de mandados. E a senhora lembrou aí do Oeste, nós começamos, a gestão começou com essa ação lá em Luiz Eduardo Magalhães, com a doutora Renata Firme, que é coordenadora adjunta da Unicorp. Isso traz resultados práticos importantes para a unidade, não é isso? Muito bem lembrado. Renata, uma pessoa que eu admiro muito, minha colega de turma, muito aguerrida. E, assim, também fiquei impressionada com os resultados do mutirão para cumprimento de mandado. Salvo engano, foram 7.000, que agora eu já não Era alguma recordo. coisa assim de. Depois houve a premiação aqui no CNJ com os oficiais de justiça que participaram. Essa ação Isso. também, só para não deixar passar, contou com uma participação importante do doutor Tardelli Boaventura, que também é Sim, coordenador hoje da Unicorp, também auxiliou a doutora Renata. Quer dizer, esse cumprimento de mando, esse mutirão é importante, né? muito. Como eu falei no início, eu tive a oportunidade de trabalhar na região oeste, né? Santa Rita de Cássia, São Desidério, auxiliei em Barreiras. E realmente a gente sente muitas dificuldades naquela região. O quadro de servidores é mais reduzido. Luiz Eduardo, na época em que eu atuei na região, era uma comarca que, salvo engano, só tinham 2 servidores do Tribunal de Justiça, se eu não estou enganada. Não tinha oficial de justiça do quadro. Então, as dificuldades eram tão reais que chegou a necessidade de cumprir esses mutirões, esses mandados em termos de mutirão, né? Porque terminou gerando um acúmulo. E esse trabalho foi fantástico justamente por isso, porque sem cumprir o mandado, sem movimentar, sem as pessoas serem comunicadas, não existe processo. Sim, Não tem como ter a prestação jurisdicional, né? A justiça que não é feita no momento correto, ela deixa de ser justiça, a justiça tardia. sim, sim, sim. É, também me chamou muita atenção esse mutirão de cumprimento de mandados e terminou sendo replicado depois, Sim, né? outras comarcas Em outras receberam. comarcas. Começou lá em Luiz Eduardo. A gente teve também o Corregedoria em Ação, que foi idealizado e era desenvolvido pela juíza Isabela Lago, que era a juíza auxiliar Sim, da Corregedoria, hoje é coordenadora sim. da Unicorp. O Cidadania Itinerante, que a senhora já citou aí também algumas ações que foram realizadas. Em suma, digamos, o segundo grau, por meio da Corregedoria, auxiliando, não com aquela ideia de corrigir, de punir o Perfeito. magistrado, mas sim de auxiliar, de orientar, de corrigir, como diz o desembargador Jataí, né? Ele sempre diz isso, corrigir, reger ao lado. Corrigir, é verdade. É exatamente isso, Flávia.
Nós temos muitas coisas positivas no nosso tribunal. Isso. Na verdade, o nosso tribunal é essencialmente um tribunal positivo, formado por pessoas que trabalham, que são comprometidas. E o intuito do artigo foi evidenciar isso ainda mais. A gente precisa fazer um recorte, né? Quando a gente escreve um artigo científico, não há como a gente colocar Sim. tudo sobre todos os órgãos, até porque o nosso tribunal é grande. O nosso tribunal é muito bem subdividido. A gente tem diretoria de primeiro grau, coordenadoria da mulher, a gente tem tantos setores que fazem papéis, desempenham papéis tão importantes. E ao me debruçar sobre a corregedoria, que foi especificamente porque eu fiquei impressionada com os resultados, também porque eu pude participar de alguns, o objetivo foi esse, de deixar essas ações, até como exemplo, é tanto Claro. que hoje elas são replicadas, essas ações como exemplo, uma das ações foi até disputou o Prêmio Novari. Sim, cidadania itinerante. E, exatamente. A Sim. época, a Isabela, ela comentou, ela tinha, né, inscrito Isso. e deu certo, chegou a um dos finalistas. Então, isso pra gente é motivo de comemoração e sim, da gente escrever e de pra gente também ter a consciência, nós, enquanto magistrados, temos a consciência do quão importante e do quão boa é a prestação jurisdicional que a gente produz, né? Isso. E num artigo científico isso fica documentado e também com Exato. uma memória dentro do ambiente acadêmico, né? Exato. Abre mais possibilidades para novas pesquisas e espero que a senhora continue Exato. escrevendo, produzindo, porque eu acho que é muito importante que a magistratura também Sim, ingresse e sim. tenha mais a participação. Embora tenha aí umas discussões entre os administrativistas, os doutrinadores de direito administrativo, se o que a gente faz é serviço público ou não, eu entendo que nós prestamos sim serviço público, ainda que o nosso serviço público esteja atrelado à ideia da soberania estatal e que exista aí o princípio da irrecorribilidade, mas eu entendo que a prestação jurisdicional é um serviço público e, como tal, ele precisa ser eficiente, ele precisa de efetividade, também ciente de que nem todos temos a estrutura necessária para poder entregar essa prestação no momento, no tempo em que o jurisdicionado espera. Então, é importante contarmos com iniciativas como essa, que foram Publicidade, né, adotadas. também. Exatamente. E iniciativas que foram adotadas naquela época e que eu vejo que o tribunal continua replicando, não só em corregedoria, mas em outros setores. E que isso é importante demais para todos nós, magistrados, que estamos no interior especificamente, em comarcas pequenas, colegas que acabaram de entrar e que eu vejo que o tribunal a cada dia consegue dar um respaldo maior, dar um apoio maior para nós, né? Magistrados e magistrados. Que bom, doutora Diane. Esse depoimento é importante, realmente, que mostra que há uma mudança para melhor Isso. ocorrendo, às vezes, às vezes é lenta, né? Sim. Mas não tem sido Acontece. tão lenta, mas acontece. Isso. E quero agradecer muito a participação da senhora, ter aceito o convite. E Eu que deixo agradeço. aqui aberto para suas considerações e já deixando o convite para retornar em breve. Eu agradeço a participação. Eu nunca tinha participado de um podcast, como eu tinha falado. Nós também é um ponto positivo porque nós precisamos nos mostrar, Isso. né? Não temos esse hábito de mostrar o que nós fazemos, mas precisamos porque a mídia existe e a mídia existe para evidenciar, sobretudo, fatos, independente daquele fato ser positivo ou não, para evidenciar fatos. E nós temos muitos fatos para evidenciar, nós, enquanto juízas e juízes aqui da Bahia. E esse espaço foi um espaço que eu achei muito valioso e espero que vários colegas também venham, porque temos muito o que mostrar. Que bom, eles estão vindo. E a senhora agora vai ser uma ótima garota propaganda, tenho certeza disso. Tá bom, doutora Helene? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada também. E a gente espera tê-los de novo no próximo programa do Pode Saber Mais Unicorp. Até lá.